Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 5. No entardecer do dia seguinte, enquanto seguíamos de perto a crescente renovação íntima de Cláudio, que por algumas vezes já conseguia se entender com Agostinho, adquirindo mais amplos recursos de cultura espírita, a filha de Aracélia repousava sob o patrocínio de Moreira, que se reconfortava ao identificar o resultado compensador do próprio esforço. Ele mesmo agora compreendia que a moça se afinava com ele, com mais segurança, ao apoio fluídico, e se alegrava com isso. A providência divina abençoava o lavrador novato, propiciando a sua aventura de contemplar os embriões promissores das primeiras sementes do bem que ele plantava. Se algo distante do posto, durante alguns minutos, a jovem, cujo corpo espiritual se revestia de inexprimível suscetibilidade, em vista do desgaste físico, passava a gemer, denotando sofrimento agravado, para calar-se em súbita calmaria, tão logo o sustentador retomasse a posição. Moreira sentia-se útil, orgulhava-se, encontrava motivos para conversar conosco, trocando impressões. Solicitava esclarecimentos a fim de entrar em processos mais eficazes de auxílio. Adquiriu interesse para o trabalho. Parecia um homem que, em vão, suspirou muito tempo pela condição de pai e, tendo achado uma criança, conseguiu com ela ocupar o vazio do coração. Então, ele estava aprendendo a alegria de ser útil. Estava entendendo que quem ajuda é ajudado. Estava sentindo-se pai. Ele viu que o que ele estava plantando estava dando bons frutos, estava gostoso. Por sua vez, Cláudio não percebia a própria transformação, desdobrando-se por dispensar à filha todo o carinho e toda a assistência de que se via capaz. O médico amigo trouxe pela manhã um neurologista. Falou-se em modificação de tratamento e, na consequência, internação da menina numa casa de saúde em Botafogo. Entretanto, a peritonite desaconselhava a mudança rápida. Por essa razão, concordou-se na aplicação maciça de antibióticos até que a melhora esperada autorizasse a medida. O pai não regateava cuidados, nem desencorajava qualquer providência tendente a socorrê-la, custasse o que custasse. Chegada a noite, o irmão Félix veio até nós e, após felicitar Moreira pela tarefa que realizava, comunicou a desencarnação de Dona Beatriz. Enfim, a esposa de Nemésio se desligou do corpo que o câncer combaliu. Verificada a estabilidade dos serviços em andamento, o instrutor nos convocou a tomar o seu rumo na direção dos Torres. Seguimos. De jornada, embora discreto, desabafou-se. Preocupava-se com Marina, indispensável protegê-la contra a obsessão começante. Moreira se afastou. No entanto, os arruaceiros e vampirizadores que ele contratou permaneciam lá, no pátio interno, perseguidores gratuitos e infelizes que, inevitavelmente, trariam outros para tumultuar a vida mental da moça, comprometida pelo remorso. Então, vamos lembrar que Moreira tinha trazido 4 espíritos, né? Que não tinham nada a ver com a história. Eram simplesmente espíritos sem objetivos definidos. Como dizemos, estavam de boa e foram convidados a participar de uma desforra e aceitaram. Mais uma vez, a gente vê que espíritos não precisam de motivo para obsediar. Precisam única e exclusivamente do que? Sintonia. Aí nós entendemos o vigiai e orai. Como diziam os antigos, mente vazia, oficina do diabo, ou seja, desceu o padrão vibratório, alimentou o obsessor.
todos temos à nossa volta espíritos encarnados e desencarnados que nos são afins. É a lei da afinidade. Os termos e a inflexão de voz do irmão Félix acentuavam a sua grandeza de alma. Ele não via na filha de Dona Márcia a jovem corrompida que nós mesmos, em alegações destituídas de qualquer malícia, não hesitávamos em enquadrar nas linhas da prostituição. Nem lhe conferia certificado de aviltamento nas ideias recônditas. Se referia a ela como quem menciona a terra nobre que o desleixo do cultivador entrega às serpentes. Marina, na conceituação dele, era uma filha de Deus, credora de veneração e ternura. Confiava nela, esperaria o futuro. Porém, antes que as circunstâncias me exigissem algum pronunciamento, esbarramos com a moradia da família que a morte visitou. Entramos atentos. Ilustres, providos de luz intensa, punham à mostra a reduzida assembleia que se habilitava ao velório. Aqui e ali frases convencionais, atiradas sem maior sentimento aos ouvidos do esposo e do filho da senhora desencarnada. Então, estava lá na hora, estava sofrendo muito, força, né? Ou seja, como em qualquer velório, frases desprovidas de sentimentos. Nemésio e Gilberto não mostravam grande pesar nas fisionomias cansadas e impassíveis. A moléstia prolongada no reduto doméstico estragou a sua resistência para a representação de peças sociais, menos singelas, né? Amarrotados pelas vigílias consecutivas, não ocultavam o próprio alívio. Referiam-se à morta na forma de um viajante atormentado que há muito deveria ter ancorado no porto do extremo refrigério. O invólucro abandonado por aquela alma boa e veneranda recolhia atenções especiais para se apresentar no catafalco de luxo, um suporte ou um estrado de madeira sobre o qual o caixão é colocado durante um funeral, né, um velório ou outra cerimônia fúnebre. Ao passo que ela mesma, inconsciente, se asilava nos braços de irmãs afetuosas, sob o olhar comovido de Neves e de outros familiares em carinhoso desvelo. Então, essas irmãs a que ampararam durante todo o final do processo de desencarne, né, elas continuavam lá dando suporte à Dona Beatriz. O irmão Félix, assumindo o comando, deu instruções. Beatriz, que se preparou laboriosamente para aquela hora, seria conduzida com presteza à organização socorrida do plano espiritual, no próprio rio, até que restaurasse as forças, de modo a seguir viagem. Então, iria para um pronto-socorro ali mesmo, onde receberia as primeiras energizações, até que ela tivesse condições para ir onde ela merecia. Tudo harmonia nas disposições tratadas. Entretanto, quando o triste retrato físico de Dona Beatriz foi trazido ao estado de repouso que se improvisou, Marina apareceu em pranto de compunção. Chorava tocada de dor sincera e inexprimível. Naquela reunião de etiqueta, Marina parecia a única pessoa ligada por laços de amor à piedosa dama que encerrava, calada e humilde, a derradeira página da existência naquela casa que a fortuna abrilhantava. Ao olhar aquele corpo hirto, duro, né, enrijecido, caiu de joelhos em lágrimas copiosas. Invejou aquela cujo último sorriso de complacência lhe se estampava sereno, como se estivesse satisfeita por deixá-la no lugar que ocupou durante tantos anos.
ao pé de um esposo que sempre a enganou. Ai, Dona Beatriz, Dona Beatriz. As palavras soluçadas escapavam daquele peito juvenil como se quisessem traçar uma longa confissão. Nos aproximamos da moça no propósito de auxiliá-la, entretanto Félix considerou que o desafogo lhe faria bem. Ela precisava chorar nesse instante, né? Marina, fatigada de insônia e desgastada pela ação dos obsessores que exauriam as suas forças, sentia medo. Então vamos lembrar que além do desgaste físico, tinha o desgaste emocional e ainda estava com suas energias sendo sugada pelos obsessores. Contemplava o envoltório descarnado, de Dona Beatriz, através das lágrimas, refletindo nos segredos da morte e nos problemas da vida. Se a alma sobreviveria ao corpo, pensava inquieta, de certo que a senhora Torres agora haveria sem o mínimo subterfúgio. Se certificaria de que ela foi, ali, não a enfermeira espontânea, e sim a mulher que dominava seu esposo e filho. Atemorizada, rogava-lhe entendimento, perdão. Que diria aquela boca silenciosa para ela, se pudesse falar depois de auscultar a verdade? Porém, naquele instante, Beatriz, conduzida ao refazimento, jazia inacessível às complicações da sociedade terrestre. E, em lugar dela, era o próprio remorso que se enaltecia na sua imaginação, acusando. A mágoa da jovem provocava simpatia nos circunstantes e despertava, tanto em Nemésio quanto no filho, novos motivos de atração. À frente do choro pungente, ambos a olhavam enternecidos, exprimindo reconhecimento nos olhos, cada qual desejando nela a companheira ideal para casamento próximo, sem a menor suspeita quanto às convicções um do outro. Naquela mesma noite, assinalei a falta de Dona Beatriz no ambiente caseiro. O afastamento da filha de Neves e dos amigos espirituais que frequentavam sua companhia deixou a vivenda como praça desarmada de quaisquer recursos que garantisse sua ordem. Transcorrido algum tempo sobre o velório em si, vagabundos desencarnados nele tiveram acesso livre. Então, vamos lembrar que a única pessoa naquela casa que merecia proteção era a Beatriz. Ela orava, vigiava, atraía espíritos mais elevados. Para cuidar dela, é que a casa foi protegida. Com a saída dela, saíram os espíritos afins dela. E ficaram os espíritos afins daqueles que ficaram na casa. Espíritos desocupados, zombeteiros, enfim, obsessores. O nível dos pensamentos descambou para a conversa libertina, nem mesmo a dignidade que a morta infundia ao recinto foi acatada. Relatos jocosos irromperam, suplementados pelas chacotas dos próprios anedotistas. Um dos presentes comentou entusiasta os espetáculos debochados de que foi testemunha em recente viagem ao estrangeiro, suscitando o interesse de vampirizadores que ouviam as narrações, seduzidos pela tentação de repeti-los na versão deles próprios. Por fim, não contentes com os licores aristocráticos, desde muito guardados nos armários da família, beberrões encarnados e desencarnados impeliram Nemésio à encomenda telefônica de vinhos e uísques, rapidamente sorvidos por gargantas sequiosas. O irmão Félix, prevendo a leviandade, recomendou se aplicasse à senhora desencarnada recursos anestesiantes, a fim de que se mantivesse o seu isolamento do licencioso festim, praticado em nome da solidariedade afetiva perante a morta. Então, já fomos alertados quanto ao nos mantermos comportamento condizente com o velório. Nessa época, dizia-se,
Vamos beber o defunto, ou seja, durante o velório era comum o hábito de fazer-se roda de piadas e conversas para passar o tempo esperando a hora do sepultamento, com pinga e outras bebidas, né? Tinham também as carpideiras, que eram as pessoas contratadas para chorar, e tinham poucas pessoas que se mantinham em orações. Tem velórios que só se faz uma oração na hora de fechar o caixão e pronto. Não é à toa que muitas vezes saímos acabados ao passar em algum velório de pessoas conhecidas, que vamos por obrigação social, conhecido ou não, obrigação social ou não, entrar e sair em prece. Os derradeiros afeiçoados de Beatriz no plano espiritual se retiraram discretos e nós mesmos não tivemos outro recurso senão largar a residência alta madrugada depois do socorro à Marina, relegando os despojos da nobre senhora às grossas nuvens de emanações alcoólicas que instilavam por toda a habitação a atmosfera dificilmente respirável. Somente no dia seguinte, acabados os funerais, voltei do hospital ao Ninho dos Torres, onde a filha de Cláudia se demorava. Telefonemas diversos entre mãe e filha examinavam a nova situação. Dona Márcia reclamava o regresso. Nemésio desejava que a secretária amparasse a sua moradia. Ele próprio, em dado momento, chamou Dona Márcia pelo fio, solicitando suas concessões. Que Marina permanecesse orientando os servidores que atendiam à sua casa. Mais algumas semanas e tudo se esclareceria satisfatoriamente. A senhora Nogueira, honrada com a gentileza, não vacilava a confiar. Concordou lisonjeada, feliz. Em cada frase que o chefe deitou de longe aos seus ouvidos, pressentia a aliança de Nogueiras e Torres pelo casamento entre os jovens. Entretanto, Marina, explorada nas próprias energias pelos agentes da perturbação que Moreira lhe aplicou, definhava no leito. Trancou-se no quarto. Doía a deslealdade que cultivou incessantemente diante da filha de Neves. Culpava-se pelo desastre que arruinou Marita, e quem não tinha coragem de visitar e rever. Ela, que se viu até então vitoriosa em todas as partidas, sentia-se derrotada, como o contendor arredado da arena pela própria imperícia. Chorava, ouvia vozes, se declarava perseguida por vultos estranhos, fugia de todos enfadada, nervosa. Se recebia Nemésio ou Gilberto, caía em crise de pranto para que os conselhos não removiam e nem os medicamentos conseguiam sedar. Então, o mundo da Marina desabou. De repente, ela se viu diante da colheita do que plantou. Se jogou esperta, tinha tudo arquitetado, né? Mas chegou a hora da verdade. Não podia continuar com os dois e ainda sentia remorso pelo que ela fez com a irmã, além de estar em companhia dos obsessores trazidos por Moreira. Escoados 5 dias de apreensões, Nemésio telefonou para Dona Márcia com mais clareza, rogando sua permissão para o entendimento pessoal no Flamengo na manhã seguinte. Informado de que o chefe da família Nogueira não podia afastar-se do hospital, insistiu com a interlocutora para que acolhesse a sua visita. Marina andava abatida, tensionava levá-la a Petrópolis. Mudança de ares, renovação de paisagem. A moça tombou em prostração à face dos sacrifícios que sua esposa morta exigiu. Pretendia homenagear a sua dedicação com a permanência de alguns dias no clima serrano. Mas para isso estimaria ouvir a família, fazer planos. Dona Márcia, desejando expor respeitabilidade familiar, indagou se Gilberto iria também, como que temendo acompliciar-se em alguma ligação indesejável e prematura entre os jovens. Porém, Nemésio, apaixonado bastante pela moça,
não era capaz de penetrar a sutileza da esposa de Cláudio, que assim se exprimia no intuito de fazer-se passar diante dele por severa guardiã das virtudes domésticas, e a senhora Nogueira aguardando Gilberto para genro e ignorando a intimidade entre a filha e Torres pai. Não atinava em toda a extensão com aquele efusivo atestado de garantia moral que Nemésio automaticamente lhe oferecia, pedindo-lhe confiança. Estivesse tranquila, a moça seguiria exclusivamente com ele e uma governanta, mais ninguém. Dona Márcia louvou a medida, agradeceu. Mesmo assim, a entrevista ficou marcada para o dia seguinte. No momento marcado, acompanhamos Nemésio ao Flamengo como quem estuda ingrediente perigoso antes de juntá-lo ao processo curativo em andamento. A recepcionadora não esqueceu particularidade alguma do bom tom, à vista do luto em que Torres havia entrado. Enfeites discretos na sala, hortênsias azuis, conjunto de peças em roxo para o café. O negociante ficou agradavelmente surpreendido, cumprimentando a anfitriã, bem apessoada, num modelo de algodão transparente e suave. Não sabia se a mãe era uma segunda edição da filha ou se lhe cabia interpretar a filha por segunda edição dela. Comodamente sentados, a conversa começou pela troca de sentimentos recíprocos. Pêsames pela morte de Dona Beatriz, pesar diante do acidente ocorrido em Copacabana, moléstias de Marita, cansaço de Marina, devotamento de Cláudio pela filha hospitalizada, elogio a parentes, apontamentos ao redor das dificuldades da vida. Dona Márcia, com requintes de apresentação, comentava todos os assuntos propostos com aprumo de inteligência, otimismo irradiante e finura de trato. Nemésio, encantado, fumava e sorria, admirando sua personalidade. Conversa vai, conversa vem, a viagem a Petrópolis surgiu à tona e o diálogo mais vivo desenrolou-se entre aquela que o visitante esperava para a sogra e aquele com quem a interlocutora não contava para genro. A senhora descanse, recomendava Torres eufórico. Marina seguirá em minha companhia, tudo em ordem. Creia que a mudança de ares é a terapêutica adequada. A pobrezinha merece repouso, excedeu-se em trabalho. Não tenho objeções, acentuou a mãe de Marina, estranhando o lume daqueles olhos perspicazes que investigavam as suas reações. No entanto, o senhor sabe, sou mãe. Além disso, tenho um marido ocupado com outra filha que, apesar de adotiva, é para nós um pedaço do coração. Uma viagem assim, à pressa? Oh, mas não se preocupe, de modo algum. Afinal, não sou mais uma criança. Sim, mas o senhor compreende? Enquanto sua esposa estava de cama, a permanência de minha filha em sua casa era justa. Mas agora, sei que Marina não se encontra no convívio de estranhos. O senhor para nós não é somente o diretor da firma em que ela trabalha. O senhor para ela é também um amigo, um protetor, um pai, muito mais do que isso. A senhora Nogueira estremeceu. Que projetava dizer o entrevistador com semelhante afirmação, diante das frases que articulou intencionalmente retenciosas, aguardando que ele lhe fornecesse alguma esperança positiva no enlace próximo dos filhos? Sem querer, tornou a refletir meticulosa nas suspeitas de Cláudio, os passeios e divertimentos do abastado comprador de imóveis com a menina, que ele admitiu fossem apenas motivos de consolação para o velho sofrido. Assumiria o aspecto inconfessável que o marido lhes conferia, muito mais do que isso. Aquelas palavras no tempero de ternura com que eram ditas
varavam sua cabeça, acordavam-na para a realidade que nem de leve pressentiu. Ainda assim, não se dispunha a acreditar impossível que Marina, num instante, empregou toda a sua curiosidade feminina no rico negociante, fisgando-o de alto a baixo, excessivamente humana para não examinar o jogo em que se encontrava, sem conhecer exatamente a posição que lhe competia na defesa do próprio interesse. Descobriu no viúvo, que supôs arcaico e patriarcal, atrativos marcantes, suscetíveis de impressionar favoravelmente qualquer moça desprevenida. Conhecia Gilberto em pessoa, aliás, o classificando como sendo um rapaz notável. Entretanto, concluía ali que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Ela, que se orgulhava das experiências avantajadas em matéria de ligações afetivas, receava agora. Quis falar inventando uma saída brilhante, mas se engasgava. Os olhos conquistadores na elegância daquele Brumel amadurecido e circunspecto perturbavam-na. Tremeu, desconcertou-se. Brumel, durante muitos anos, ele foi um arquétipo da moda masculina, por isso que ela disse dessa forma. Nemésio sorriu, atribuindo sua emoção ao contentamento de mãe que se garante quanto ao futuro da filha e observou: a senhora não tem razões para afligir-se. Marina é credora de minha melhor consideração. Esteja convicta de que nesses 2 meses de trato diário, ela vem desfrutando a maior liberdade em minha casa. Hoje é dona de nossa absoluta intimidade. Estou certo de que a senhora é dama de nossa época, sem clausura e sem preconceitos. Não se chateará desse modo ao saber que Marina, em meu lar, faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Dona Márcia escutou as alegações com deferência e inferiu que Nemésio achava a sua filha desinibida, liberta. Mesmo assim, ficou sem saber onde Torres pai desejava chegar, em se referindo à independência que Marina usufruía. Não lograva perceber em que situação o cavalheiro a desejava mais livre, se junto dele ou se junto do filho. Hábil o suficiente para não se arriscar a qualquer apreciação capaz de arruinar suas vantagens futuras, recompôs as energias, esboçou um sorriso brejeiro e falou afável: bem, eu não tenho uma filha namorando no tempo de mártires. No entanto, gostaria que o senhor fosse mais explícito. E deixando-a quase a estatelar-se de pasmo, Nemésio copiou a doçura de um menino e confessou o seu próprio romance. Amava a sua filha, aspirava ao matrimônio. Enlutou-se, mas em breves semanas o tributo social desapareceria. Que ela, Dona Márcia, conservasse o segredo perante o marido. Rendeu-se ao entendimento afetuoso e extravasou o coração, solicitando-lhe alívio. Diante daqueles olhos dominados de assombro que ele interpretava por alegria materna, relacionou parte da fortuna que amontoou. Enumerou 6 dos melhores apartamentos que possuía, alugados em condições excelentes, salientou os negócios da imobiliária, cujos lucros eram satisfatoriamente compensativos, embora manejasse capitais alheios a juros módicos para os empreendimentos de maior vulto. A senhora Nogueira sentia-se perplexa, esmagada. Não sabia em que pensar, se no inusitado da situação, se na sagacidade da filha. Reconhecia-se excedida em astúcia, atirada para trás.
Em fração de segundos, imaginou a posição de Gilberto, como estaria o rapaz, arrebatado a outra. Embora mulher experiente por vezes, chegava a conclusões tardias quanto ao esposo e à filha em matéria de inclinação e conduta. Não se enganava sobre as ligações que Nemésio tentava esconder na conversa deleitosa. A inflexão apaixonada com que o viúvo esmaltava cada frase no momento em que as flores do sepulcro da morta não haviam murchado, dispensava para ela quaisquer rodeios. Aquele homem mencionava sua filha, não na expectativa do admirador ingênuo, mas sim com a certeza do amante consolidado. A que desatinos Marina se entregou no lar dos Torres? Conjecturava inquieta. O próprio chefe se empolgou, enredando o seu espírito nas teias de lamentável alucinação. Que procedimento adotou perante o jovem, alterando os seus rumos? Porém, concluindo que as qualidades de Nemésio com os cabedais financeiros de que se seguiam não eram, em seu conceito, um partido para desprezar, ouvia tudo, imobilizando um sorriso complacente no rosto. Ou seja, financeiro acima de tudo, né? Material acima de tudo. No entanto, quando se dispunha a mergulhar no assunto, o telefone chamou. A campainhada valeu-lhe por desafogo. Intervalo providencial que modificava seu pensamento, conferindo-se tréguas para analisar os episódios em curso. Era o médico amigo em aviso confidencial. Satisfazendo sua solicitação, formulada dias antes, participava-lhe a piora de Marita, que desejasse vê-la com vida, não atrasasse a visita. Vamos lembrar que ela ainda não foi ver a menina. Cláudio não compreendia a gravidade do problema e ainda sonhava com o reerguimento da moça. Entretanto, nele, clínico amadurecido, já não havia lugar de esperança. Reportou-se a peritonite, ao processo renal, a caquexia, que é a perda do tecido adiposo e músculo ósseo, as feridas que haviam surgido das contusões, enfim, todo aquele processo. Dona Márcia agradeceu e se fez pálida, a tal ponto que Nemésio se viu forçado a correr de um lado para outro a fim de pará-la. Inteirando-se do que ocorria, ofereceu-se para conduzi-la até o leito da filha. Explicou que usufruiria não somente a satisfação de acompanhá-la, como também aproveitaria a oportunidade para cumprimentar a jovem acidentada e levantar um abraço pessoal ao pai de Marina, que considerava antecipadamente um amigo e familiar. Assustada, aflita, a senhora Nogueira aceitou e, a breves instantes, os dois se punham de automóvel a caminho do hospital, com a aparência de um casal elegante e feliz, rolando sobre o asfalto para uma visita de cerimônia. E assim, André, acaba o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.